Olá, eu sou a Vanessa. Oi, eu sou a Camila. Nós somos psicólogas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Cianorte. E hoje nós temos o terceiro encontro em formação de saúde mental. O tema de hoje é tristeza ou depressão. Este tema foi apontado durante a pesquisa lá no início do ano com os funcionários da rede municipal de ensino. Em especial neste mês de setembro, nós temos um mês de luta pela saúde mental. Então, nós vamos fazer aqui uma conversa com vocês sobre esse tema. Vamos colocar aqui a tela para compartilhar. Você quer começar? Pode começar. Então, aqui nós iniciamos trazendo aqui já uma dica para quem não assistiu ainda, o filme Divertidamente, é um filme da Disney, já tem o 1 e o 2. Este filme, ele trata um pouquinho sobre a inteligência emocional, né? E aí ele traz de uma forma bem lúdica, bem gostosa. Não vou contar todo o filme, mas só para a gente entender um pouquinho, a personagem principal é uma garota, a Riley, de 11 anos, e ela vivencia diversas mudanças na vida dela. E no filme tem algumas emoções que se destacam, então é o nojo, o medo, a alegria, a tristeza e a raiva. E conforme as decisões ali, os acontecimentos da vida, uma ou outra emoção ganha mais espaço. E é interessante para a gente, né, conseguir discriminar. Eu acho que o primeiro ponto inicial é a gente conseguir discriminar esses sentimentos, né? Que muitas vezes, em algumas situações, eles vêm todos misturados, né? Isso, então, mesmo lá no filme, tem uma central de controle e que em alguns momentos as emoções ficam perdidas, então vale a pena assistir, inclusive com a sua família, ou até mesmo com as crianças da escola. É um filme muito gostoso para assistir. E uma das lições também do filme é o papel da tristeza, né? No filme, a emoção tristeza é pouco compreendida, né? E quase sempre deixada de lado, assim como a gente acaba fazendo no nosso dia a dia, né? E no filme fica bem evidente isso, que as emoções, as outras emoções ali envolvidas, não entendem a sua importância. E a tristeza, além de ser um sentimento humano, uma emoção, né? E ela tem, assim, seu sofrimento, mas também tem o seu benefício. Por quê? É a tristeza que te avisa que há algo na sua vida, real ou mental, que está desarrumado, não entendido, ou que você passou batido. Então, se a gente tirar apenas a tristeza, o que vai te avisar que sua vida está desarrumada? Ou seja, a tristeza muitas vezes nos convida a agir, a reagir diante dos nossos sofrimentos, né? É um sinal de alerta, né? E também, de toda forma, nós precisamos também ter esse tempo para processar as emoções, aquilo que a gente está sentindo. Então, sentir-se triste é importante, né? E também, além de sentir-se triste ser importante, é também normal sentir-se triste, né? Em alguns momentos do dia, da vida, porque, na verdade, a vida ela é construída de momentos bons e de momentos ruins. Então, aqui, né, as mudanças no mundo atual, né? As atuais condições competitivas de cada pessoa para conseguir um lugar ao sol propiciam um surgimento maior de sensação de fracasso pessoal, o que afeta severamente a autoestima, favorecendo para a eclosão de casos depressivos, né? Então, após diversas vivências de privação ou frustração prolongadas, todos os indivíduos, todos os seres humanos, tendem a ficar apáticos, morosos, desinteressados, né? São sucessivas vivências que deixam a gente mais emotivo, mais
introspectivo, né? Mais desinteressado muitas vezes do que está acontecendo ao nosso redor. Essas condições competitivas, a gente pode dizer também que é o comparar-se demasiadamente com outras pessoas, né? Comparar-se com outras pessoas é um processo natural, é um processo que ocorre, né, com todas as pessoas. No entanto, é importante a gente se perguntar se essas comparações, né, se essa noção de como que eu estou dentro, né, de uma expectativa geral, elas estão me ajudando a ser produtivo ou estão me paralisando, né? Porque quando essas comparações, essas condições competitivas, elas ficam num nível que acabam me paralisando, né? Então, a gente deve se perguntar, elas estão mais trazendo consequências positivas ou negativas, né, para a nossa vida? Outro ponto, assim, que essa frase faz a gente refletir é sobre essa questão da autoestima, né, que acaba prejudicando nossa autoestima. Mas, assim, falando em autoestima, o que a maioria acha que é autoestima, né? Vamos dizer assim, que no senso comum, a gente costuma muito, né, ver as pessoas assim, quando ao acordar, então se preparam ali, né, na frente do espelho e falam, não, hoje vai ser um dia muito bom, vai ser um dia maravilhoso, você é maravilhosa, eu sou maravilhosa, né? Vai acontecer tudo certo, né? Eu sou uma pessoa assim, né? Linda, né? Então, assim, a maioria acha que a autoestima é a gente se autoconvencer de forma positiva. No entanto, a autoestima é o quê? É quando você se orgulha das suas ações e das suas atitudes. Então, quando após um esforço, uma dedicação, né, com muito esmero, né, você consegue aquilo que você quer. Então, na verdade, a autoestima, ela está mais relacionada às ações que a gente tem, do que aquilo que a gente acha e aquilo que a gente pensa. Então, você passa a se estimar, a gostar de si, quando você tem atitudes após como é que se diz assim, após um desafio, né, um esforço grande, e você conquista aquilo que você se esforçou para ter. Então, você se orgulha. Então, a autoestima está mais relacionada a isso do que a esse autoconvencimento que a gente acha. E aqui a gente trouxe algumas palavrinhas que estão um pouquinho ligadas, na verdade estão todas, né? Todas ligadas à depressão, né? Então, perda, tristeza, desinteresse, derrota, crises de choro, melancolia, estresse, perda da libido, né? Então, quando estes sintomas se tornam frequentes, sintomas corporais, né? Nós temos a depressão, né? A depressão é um transtorno, né? E é resultado de uma complexa interação de fatores sociais, psicológicos e biológicos também, né? Exatamente, Vanessa. Um dos pontos também, né, dessa questão da depressão é que ela faz com que a gente tenha uma interpretação errada da realidade, não é? Então, tudo parece muito mais negativo, o meu foco é aquilo que de ruim está acontecendo, né? A gente tem aqueles sentimentos de inutilidade, sentimentos de desvalia, demasiadamente em excesso. Então, a gente configura, a gente não consegue ler a realidade da forma que ela se processa, da forma que está acontecendo. Por isso que é importante a gente conseguir identificar quando essas sensações, quando esses pensamentos acontecem, e fazer o exercício de olhar para fora, né? E não só para dentro. Quando eu falo olhar para fora,
conseguir olhar para as pessoas, para as expressões faciais, para os relacionamentos que estão de fato acontecendo, e não somente ficar permeado por essas sensações negativas e esses sentimentos mais negativos que ocorrem. Então, é um exercício da gente olhar mais para fora e não focar tão demasiadamente esses sentimentos ruins. E os sintomas, né, que a gente trouxe aqui também, né? Tristeza e choro, ansiedade, sentimentos de culpa, dores nas costas, fadiga, cansaço, perda de interesse, dores musculares, falta de apetite, insônia. Então, tudo isso está em volta, né, desse transtorno que é a depressão. Sentimentos autodepreciativos, né? Muitas pessoas ficam com a irritabilidade, a flor da pele também. E é importante a gente destacar que o transtorno depressivo, né, que é a doença depressão, né, uma doença mental, ele pode acontecer também não só por um único fator, mas, por exemplo, né, tem alguns países que não tem a incidência do sol no inverno, né, como é o caso lá de alguns países da Europa. Então, algumas pessoas passam por uma depressão chamada sazonal, né, que é a influência do sol na rotina. Olha como é importante, né, todos os fatores. E também, né, nós já conhecemos, nós mulheres já ouvimos falar sobre a depressão pós-parto, né, que também ela acontece por uma situação aí de quedas de hormônios, somadas aos fatores também de uma situação nova, os novos papéis que a mulher enfrenta, né? Então, olha, é uma combinação mesmo de fatores, né, não só biológicos ou somente sociais ou somente psicológicos, né? É uma combinação de um todo que pode desencadear, sim, a depressão. E aqui a gente trouxe especificamente alguns sintomas em relação às emoções, né? Então, o que é a depressão, né? Quais são os sintomas para a gente se observar e poder aí se ajudar? Então, sentimentos culposos sem causa definida, exacerbada intolerância a perdas e frustrações, um alto nível de exigência consigo próprio, extrema submissão ao julgamento dos outros, baixa autoestima, né? Então, cada conteúdo psicológico, ou seja, as lembranças, as memórias, os sentimentos que a gente possui na nossa mente, há uma tradução biológica no nosso cérebro que podem ser traduzidos em sintomas corporais. Por isso é importante a gente estar atento a estes sentimentos e aquilo que a gente está sentindo também em forma de sintoma corporal, né? E tem mais, né? Tem mais alguns aqui. Sentimento de perda do amor por parte de todos, sensação de ser um fracassado e de que nada mais vale a pena, permanente estado de que existe um desejo que jamais será alcançado. Então, é uma sensação de que o mundo está vazio. Perdi tudo, não mereço nada, dificuldade para amar e trabalhar. São situações, como a gente começou já dizendo, que nos paralisam. Isso é um alerta de que não estamos bem, né? Perda de interesse pelo mundo externo. Então, tudo aquilo que é proposto não chama atenção, né? Parece que a vida perdeu sentido. Olha, isso é um estado de alerta muito importante aqui para nós e a gente precisa cuidar, né? É verdade. E existe uma questão assim da depressão, que também, como a Vanessa colocou, existe um componente neurobiológico, né? Então, quando a gente fala dessa questão neurobiológica, os principais neurotransmissores envolvidos são a serotonina e a noradrenalina, né? Então, ou quando ocorre esse desequilíbrio na produção desses neurotransmissores ou na transmissão de um neurônio para outro, esses sintomas são mais intensos, né? Eles são mais significativos, que é um alerta para a gente tomar mais cuidado. Então, daí, né, surge a necessidade de, quando cronificado, né, dessa medicação regular, né? Então, para voltar a esse equilíbrio. Por isso, daí a importância, né, de procurar um profissional qualificado para orientar
para também diagnosticar, para ajudar a minimizar esses sintomas. E é importante, né, Camila, quando a gente fala sobre a medicação, esses remédios, né, a gente já conversou um pouquinho nos vídeos anteriores, mas acho que cabe aqui o reforço dessas informações, é que eles demoram para fazer efeito. Diferente dos medicamentos que a gente está mais habituado a comprar na farmácia, que tem um efeito imediato para aqueles sintomas, os remédios antidepressivos e ansiolíticos, eles demoram para fazer efeito. Então, por isso que precisa ter um acompanhamento médico, precisa, né, tanto para começar a tomar essas medicações ou para a retirada desses medicamentos, é preciso acompanhamento médico, né? Evitar ao máximo a automedicação, até porque não é uma questão de compra, tem que ter receita, mas não fazer uso dessas medicações sem esse acompanhamento do profissional, né? É muito sério, é uma questão cerebral e a gente precisa se cuidar. Isso é um autocuidado com cada um, né? Mas a característica principal aí em termos das emoções e sentimentos em relação à depressão é a perda maior ou menor da autoestima. Então, a imagem, a opinião que cada um tem e faz de si mesmo, né? Então, essa autoestima ela é construída a partir das experiências pessoais, comportamentos, crenças, uma série de fatores. Mas o que a gente observa é, né, que na maioria das vezes essa autoestima na pessoa com essa característica de depressão fica pautada pelo outro, o que o outro vai pensar, o que o outro espera de mim, e muito pouco investimento de si próprio, né? Então, gasta-se energia psíquica em conflitos até muitas vezes que não são reais, e não sobra energia, não sobra vida para desfrutar aí a nossa existência, a vitalidade e os prazeres que a vida nos proporciona. Então, isso que a Camila falou de olhar para fora, né? Ficamos presos a esses sentimentos, a esse vazio, esses questionamentos, e não lutamos, né? Por o que a vida tem de bom, né? Exatamente. Então, tão importante, né, quanto a gente saber identificar essas sensações ruins e desagradáveis, é saber o que a gente faz para ficar melhor, o que faz a gente ficar bem, né? Então, como a Vanessa colocou, nessas situações, uma coisa que eu gosto de fazer uma comparação, quando a gente faz uma lesão, um machucado, né? Quando logo rapidamente a gente põe uma pomadinha anti-inflamatória, coloca um band-aid, né? Dá atenção para aquilo lá. A tendência é logo, né? Daqui uns 2 dias, alguns dias, o ferimento se cicatrizar. No entanto, quando o ferimento é um pouquinho mais profundo, o que acontece? Necessita de mais dias, necessita de mais cuidados, e nem sempre alguns dias ou semanas vai ser suficiente para formar aquela casquinha, não é? E sarar, e dizer que está tudo bem. Então, quanto antes a gente identificar quando alguma coisa não está bem na minha vida e procurar ajuda, é melhor. É como se a gente tivesse tido só um arranhãozinho, né? Agora, quando a gente protela, a gente deixa, a gente espera, né? Muitas vezes, para depois pedir ajuda, é como se o machucado estivesse mais embaixo. Então, consequentemente, vai demorar mais, tá bom? Então, por isso que é importante a gente analisar esse aspecto também, do acompanhamento médico, acompanhamento psicoterápico, fazer uma atividade física regular, né, que a gente já conversou em outros vídeos, porque a gente sabe, né, que uma atividade física regular, semanal, ela tem um efeito natural, de como se o corpo produzisse esse antidepressivo natural, tá? Comer de forma saudável, com qualidade, evitando a quantidade de alimentos processados, né? O que seriam alimentos processados? São aqueles alimentos que a gente compra pronto no mercado, que a gente desembala, né? Que a gente abre o pacotinho, abre a embalagem e tem no rótulo muitos ingredientes
químicos, né? Então, quanto menos ingredientes tiver no rótulo, é melhor. Por quê? Porque tudo que a gente ingere, tudo que a gente come, a gente coloca para dentro do nosso corpo, o corpo processa de alguma forma. E a gente sabe, né, que na verdade não é uma coisa só que faz a gente ficar mal. Então, o organismo ele é multideterminado, o ser humano ele é multideterminado, né? Então, várias questões que vão corroborando para que eu fique mal, né? O que a gente pode fazer é inverter esse processo. O que eu posso fazer para que as variáveis da minha vida comecem a funcionar melhor? Então, a gente tem que atacar esses pontos também. E a alimentação saudável é uma delas. Outro seria um sono reparador, né? Geralmente, quando a gente está com alguma questão, né, processando de alguma forma bastante difícil, alguma questão sentimental, emocional, uma das primeiras coisas que abala é o sono, não é? Ou a gente demora para dormir porque fica ruminando os pensamentos, ou porque a gente acorda muitas vezes durante a noite ou não consegue dormir. Ou muitas vezes o que acontece também, dorme demais, não tem vontade de sair da cama, né? Então, a regulação do sono também é importante, a gente se atentar a uma quantidade suficiente para que a gente esteja bem. A maioria das pessoas querem continuar fazendo as coisas da forma como sempre fizeram, né? Mas o que acontece? A gente quer resultados diferentes. A gente quer manter as mesmas rotinas, os mesmos costumes, mas a gente espera que os resultados sejam outros, né? E, na verdade, a gente sabe que assim não funciona, né? Então, para termos resultados diferentes, a gente deve implementar algo de novo, algo de produtivo, de saudável na nossa rotina, né? E como é difícil colocar um hábito novo na nossa rotina, né? Uhum. A gente tem notado aí o quanto cada um de vocês, funcionários aí da nossa rede, tem se esforçado aí nesse contexto de pandemia, né? Adequado aí toda a rotina para chegar à casa das crianças e tentar aí promover ao máximo de aprendizagem. Agora que nós já estamos com o retorno, então houve uma mudança de rotina de novo. Então, assim, o quanto nós precisamos lidar com essas mudanças aí, né, todos os dias, a todo momento, e esse contexto de pandemia também veio para nos tirar aí de uma zona de conforto que a gente estava, né? É verdade, Vanessa. Quando a gente fala da questão de rotina, né, o que seria o conceito de rotina? O que a gente entende por rotina? É aquilo que a gente faz diariamente, na verdade? Então, eu acordo, eu vou fazer a minha higiene pessoal, vou tomar um café, depois vou fazer uma coisa, vou fazer outra, né? Então, isso é a rotina. Quando a gente vai colocar alguma coisa de diferente que vai nos fazer bem para a nossa rotina, realmente é muito difícil. Por quê? Porque não faz parte da rotina. E o que faz aquilo de diferente entrar na nossa rotina? A repetição. Então, mesmo sendo difícil, né? Quanto mais vezes a gente faz, a gente está se esforçando para que aquilo vire rotina, entende? Então, já ouviram dizer aquela frase que diz assim, que a jornada de 1000 milhas começa com o primeiro passo? O primeiro passo é sempre bastante difícil, no entanto, depois que o primeiro passo acontece, o segundo e o terceiro não é tão mais difícil. Inclui-se na rotina, né? Eu acho que esse é um ponto bastante importante. E assim, nós trouxemos aqui essa questão dos sintomas da depressão infantil, né? Então, criança também tem depressão? Sim, tem. Ao contrário dos modismos que a gente vê, né, e dos inúmeros laudos que a gente vê de TEA, TDAH, a depressão também acontece com as crianças. E os sintomas, né? Dificuldades acadêmicas, problemas de relacionamento, falta de concentração e desinteresse, tristeza, irritabilidade, tédio, baixa autoestima, descrença em si mesmo e até mesmo ideação suicida. Olha só quantos sintomas. Então, assim, a gente chama atenção a esses sintomas da depressão infantil, até por conta da nossa rede, o nosso contato muito próximo com as crianças. E, assim, a identificação da depressão infantil é muito difícil,
Porque se para nós adultos já é complicado a gente se expressar, a gente falar das nossas emoções, imagina para as crianças identificar, nomear o que elas estão sentindo. Por isso que assim a gente tem pedido e tem insistido aí com vocês nessas situações de acolhimento com as crianças, com esses sentimentos, porque nós ficamos um tempão sem o contato presencial, né, próximo daí das crianças, né? Então a gente está vendo aí na própria questão da aprendizagem. Imagine os outros aspectos. Então nós chamamos a atenção aí para vocês, né, dessa questão da depressão infantil, ela existe, e nós precisamos nos atentar às nossas crianças em relação a isso. Bom? No processo da depressão infantil, na verdade, o processo é o mesmo, né? Mas, neste caso, é o adulto que é o mediador da melhora, né? Então, o adulto que precisa de estar ali, né, sensível aos comportamentos da criança. E, geralmente, a criança que é deprimida, que tem alguns sinais, sintomas de depressão, ela na verdade, assim, dentro da sala de aula, né, ela acaba sendo crianças que quase não aparecem, quase não dão trabalho, aceitam, né, as questões, então, assim, elas acabam, de alguma forma, ficando despercebidas aos olhares dos outros, porque, como a Vanessa falou, as crianças também têm, como os adultos, né, dificuldades de se expressar, tudo está acontecendo, elas estão aprendendo, né, sobre os sentimentos, sobre essa expressão das emoções. Então, realmente é bastante importante a gente ter um olhar diferenciado para as crianças. E aí a gente trouxe aqui para deixar um pouco mais clara essa diferença, o que é tristeza e o que é depressão. Então vamos lá ver a tristeza primeiro. A tristeza é um sentimento passageiro, horas, dias, né? Depende de cada situação. É um sentimento normal do ser humano. É uma reação comum diante dos problemas da vida. Então, eu posso me sentir triste, sim. Não altera o sono, o apetite, nem provoca sintomas. Não afeta a performance no trabalho. Não tende a afetar as relações interpessoais. Já a depressão é duradoura, pode durar semanas, meses ou anos. É uma doença, então, é uma patologia mental diagnosticada por médico, psicólogo. Não é necessário existir um fator externo, né? Então, assim, eu peguei depressão, não, né? Ela não se pega de um para o outro. É uma questão, né, interna, somadas diversos fatores, né? Altera o corpo, então sono, apetite, dores difusas, afeta a capacidade para o trabalho e prejudica as relações interpessoais. Então, se a nossa capacidade de amar e trabalhar está passando aí por uma dificuldade, nós precisamos estar em alertas e nos cuidar e procurar ajuda para ver o que está acontecendo. Uhum. Eu gosto de comparar que, na verdade, existe um limite muito tênue, né, entre a tristeza e a depressão. Mas existe muita confusão também, né, como a Vanessa falou. A depressão é geralmente algo mais leve, perdão, a tristeza geralmente é algo mais leve, mais passageiro, são situações assim cotidianos da vida que nos deixam, né, de certa forma desconfortável, mas passando com os dias aquilo passa e se alivia. Quando há uma persistência maior, uma intensidade maior, quando já afeta a minha rotina, quando eu já não consigo fazer as mesmas coisas da forma como eu fazia, então ela tem uma expressividade muito maior, né? Então é aí que a gente precisa se atentar. E claro, a gente não poderia deixar de falar sobre a questão do luto, né? Nós sabemos que muitas aí pessoas tiveram perdas nesse período, principalmente por conta do Covid, né? A nossa cidade teve perdas expressivas, mas assim, o que a gente trouxe aqui é um conceito para a gente diferenciar, né? Porque o luto, ele é de modo geral uma reação
a perda de um ente querido, a perda de alguma abstração, o lugar dessa pessoa querida, o país, a liberdade, o ideal de alguém e assim por diante. Então, quando a gente está nesse processo de luto, houve uma perda, né? Uma mudança que precisa ser pensada, ressignificada, né? Uhum. No luto, o afeto predominante inclui o sentimento de vazio e de perda, né? Então, já na depressão, né, que a gente diz depressão maior, há um humor deprimido, persistente, uma incapacidade, né, de antecipar a felicidade ou prazer, não está ligado a preocupações específicas. É uma angústia como se uma angústia generalizada, como se a vida perdesse o sentido, né? Então, por isso que é importante a gente saber diferenciar, né, tristeza de depressão, luto de depressão, né? E aí, né, então, assim, esse trabalho do luto, né, passar por esse processo é muito difícil, é desagradável, né, é triste, precisa desse movimento, e conforme as exigências da vida, do mundo externo, vão chamando a pessoa, nós que ficamos, então nós vamos retomando as nossas atividades, e apesar de toda dor e todo sofrimento, então nós vamos devagar reconstruindo, ressignificando a nossa vida. Não quer dizer que a dor vai passar, não quer dizer que nós não vamos esquecer a pessoa que perdemos, não é isso. Mas nós vamos achando um espaço interno para colocar essa dor, né? Substituindo aí a dor da perda por uma saudade, né? Então, é isso que nós precisamos ter em mente, né? Que é difícil sim, demora um tempinho, e nós precisamos também se permitir passar por esse estado da tristeza, né? Que o estado dessa tristeza em si já traz uma autoestima mais rebaixada, mais prejudicada, né? Mas ela está ali, né? Então, aos pouquinhos, a gente vai buscando reencontrar o sentido da nossa vida, né? E falando um pouquinho específico do luto, então, assim, as crianças também vivenciam o luto. Muitas vezes nós, adultos, temos a tendência de achar que não, mas desde muito pequenos as crianças já lidam com isso, com perdas, né? Seja por o animalzinho de estimação que acabou morrendo, ou perdeu algum objeto que gostava muito. Então, desde muito pequenos as crianças já lidam com isso. E muitas vezes nós adultos acabamos não comentando com a criança, não permitindo que as crianças vivenciem também esse momento. Então, a gente também precisa estar atento com isso. E temos também o luto patológico, né? Que quando a gente acaba ficando mergulhado nesse processo de luto e não elaboração. Então, também viram sintomas, né? Na minha pós-graduação, eu fiz uma pesquisa sobre esses estados emocionais de doenças inflamatórias intestinais. Em todas as pessoas, momentos próximos, anteriores ao diagnóstico, tinham vivências de perdas muito significativas. E essas pessoas apresentavam muita dificuldade de elaboração, né? Elaborar esses sentimentos que ficaram aí dessas vivências de perdas, né? Em relação às crianças, na outra pós-graduação em psicopedagogia, eu pude avaliar uma criança que estava em processo de luto pela uma avó, pela sua avó, e ela tinha muita dificuldade na aprendizagem, né? Quase que um bloqueio aí intelectual, uma inibição intelectual. Então, olha só, como tudo isso interfere na nossa vivência, na nossa conquista, no nosso trabalho. Então, é muito importante a gente estar atento a esses sentimentos, a essas nossas vivências, para poder pedir ajuda, para poder elaborar, para poder voltar à vida novamente, né? A vida segue, nós seguimos, mas se reconstruir ou desconstruir-se também é necessário, porque reinventar-se faz parte do caminho, faz parte da vida. Tem uns errinhos aí na frase, né? Mas acho que a gente fica com a essência de iluminar com cores novas, com a emoção apropriada, um sentimento antigo, uma lembrança antiga,
algo que ficou para trás. Então, trazendo para fora, para esse externo, contando com esse externo, a possibilidade de elaboração, né? É esse desconstruir, reconstruir, sempre que for necessário, né? Muitas pesquisas mostram, né, que a maioria dos transtornos mentais também estão relacionados aos déficits nas habilidades sociais, né? Então, a gente para pensar que habilidades sociais eu preciso treinar e desenvolver em mim para que eu tenha atitudes e comportamentos que vão favorecer a minha autoestima, né? Então, entre as habilidades sociais, mais conhecidas são assertividade, cooperação, empatia, iniciar conversas sem criticar, saber elogiar, saber se expressar, saber expressar sentimentos e desejos de forma adequada, né? Saber ouvir, né? Entre outras. Então, a gente pensa em quais dessas habilidades sociais estão em déficit na minha vida e que eu preciso, assim, acender uma luzinha para treinar, para desenvolver, para aprimorar na minha vida, para que elas sirvam como se fosse um reforço, né? Para a gente conseguir, como é que se diz? Reinventar esse caminho, não é verdade? Finalizando, o vento é o mesmo, mas a sua resposta é diferente em cada folha. Então, acho que mais importante do que está lá fora, né, do que vai acontecendo, é como nós reagimos, né? Como nós lidamos com todas essas situações. Exatamente. Assim, um dos pontos, uma das características da depressão também, é o desejo de se proteger, não é verdade? Então, a gente já evita, a gente foge muito das situações que a gente acredita que vão nos fazer mal, né? É como se a gente criasse um escudo protetor, né, em torno de nós, né, para evitar sofrer, não é verdade? Então, a gente já não quer sair de casa, já não quer encontrar as pessoas, já não quer fazer coisas diferentes, né? No entanto, da mesma forma que esse escudo previne ou evita possíveis sofrimentos e adversidades, ele também impede que coisas boas aconteçam, né? Então, o quanto é importante neste momento em que a gente está vivendo, sabermos os nossos limites, né? E procurar ajuda quando é necessário. Eu acho que é isso. A gente agradece, né, mais esse momento com vocês. Esperamos que a gente possa ter ajudado, contribuído de alguma forma, né, nesse momento ainda bastante difícil, em que a gente precisa se adaptar, né, a todo momento, mas que a gente, assim, estamos à disposição, caso precisarem. É isso, um abraço, mesmo de longe, e se precisar, estamos aqui. Tchau, tchau.